Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A você que acompanha a nossa escola bíblica dominical, somos a Igreja Batista Sião, em Salvador, e você é nosso aluno, nosso convidado. Para quem está acompanhando já há algum tempo as nossas lições, nesse trimestre nós estamos estudando a revista da Compromisso, e ela traz o tema o Evangelho de João. Então, nesse domingo, nós estaremos estudando mais uma lição, a lição 10. Quando falamos em João, nós falamos da complexidade do livro de João. Não um livro simples, é um livro que tem muita informação que nós tratamos e julgamos como informações teológicas, dado a profundidade do livro, do propósito do autor ao escrever sobre Jesus. O Evangelho é de João, mas a ênfase está na pessoa de Jesus. Então, até o capítulo 9, na semana passada, vimos já muitas coisas que Jesus fez e é destacada por João, principalmente a essência de Jesus. E vimos que do capítulo 10 em diante, ele muda o foco e agora ele foca nas ações, de Jesus. E hoje nós vamos ver os capítulos 14 e 15, são muitos assuntos difíceis para uma aula de 30 minutos, então nós vamos fazer um compilado, uma síntese desse capítulo, destacando os pontos principais, e você em casa continua focado no estudo do Evangelho de João. Pois bem, Jesus aqui está desde o capítulo da semana passada, quando nós estudamos o capítulo de número 13, hoje nós vamos para o 14 e 15, nós já estamos vendo Jesus se direcionando para o fim do seu ministério, para a sua morte e ressurreição. Então os fatos se desenvolvem a partir já do próprio Jesus informando aos seus discípulos que ele seria morto, traído. E no capítulo 14 nós temos alguns fatos importantes. Antes nós vamos ler o principal no capítulo 14. Esse versículo é um dos versículos mais importantes do Evangelho de João e talvez um dos mais conhecidos. No capítulo 14, no versículo 6, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse versículo é importante que nós conheçamos e aprendamos a respeito dele, porque ele traz assim uma profunda revelação. Eu digo que é uma síntese da pessoa de Jesus. Ele afirma ser o caminho, ele afirma ser a verdade e afirma ser a vida. Interessante, A gente aprende, mesmo depois já de velho. Há pouco tempo eu aprendi que Jesus se utiliza dessas três expressões, caminho, verdade e vida, porque eram três portas do templo. Tinha a porta que era chamada o caminho, isso é a fonte que eu li, que eu acompanhei o vídeo que eu vi. Uma porta chamada verdade e a outra porta chamada vida. Que interessante. Isso faz com que essa mensagem que Jesus pregou há 2000 anos atrás seja uma mensagem atual e importante para os nossos dias. A primeira coisa que ele se refere é que ele é o caminho. Todos nós sabemos a importância do caminho
de estar no caminho. O oposto ao caminho é estar perdido. Se você não está no caminho, você está perdido. Nós sabemos o que é errar um caminho e o trabalho que é para encontrar novamente o acesso. Hoje a gente não dá nem muita importância a isto pelo fato de nós que vivemos em cidades urbanas e temos aparelhos como, por exemplo, o GPS. Hoje dificilmente as pessoas se perdem, porque é só acionar, só colocar lá o modo GPS e o GPS indica a gente. Os meios de transportes hoje vivem, né, com base no GPS. E recentemente, semana passada, né, atrasada, estávamos em João Pessoa, não conhecia nada da cidade, e meu filho, a gente andava na cidade inteira, ele fazendo uso do GPS, a gente acionava, quer dizer, a gente não precisou pedir a ninguém auxílio, onde é tal padaria, onde é tal farmácia, não, ele botava farmácia tal, e ainda dizia a quantidade de quadras, tempo que gastava, é um negócio fantástico. Então, estar perdido é uma situação que não é fácil. Isto hoje, nos tempos bíblicos, não havia, como hoje, sinalização, estradas, rodovias, mapas, roteiros, nada disso. As pessoas caminhavam com base nas informações que recebiam e muitos, talvez alguns poucos, né? Muitos não, alguns poucos se baseavam com relação nas estrelas, né, que serviam para guiar. Mas era comum, talvez, onde pessoas diziam assim, eu quero ir na casa de João. Ah, onde é que mora João? Ele mora depois da terceira, da quarta, da quinta montanha, tem um vale. Eram informações com base na geografia do local. Então as pessoas sabiam o que é estar no caminho, trilhar um caminho. Se pegarmos então para o lado espiritual da coisa, que é o mais interessante, é que assim como hoje, nos tempos bíblicos, também as pessoas estavam vivendo fora do caminho espiritualmente falando, andando a ermo, perdidas, como o povo durante muito tempo vagou no deserto. Pessoas perdidas. A religião já existia, e muitas, o judaísmo era muito forte, mas o judaísmo não era o caminho. Não conseguia fazer com que as pessoas, ou seja, as práticas religiosas, por melhor que fosse, não conseguia fazer com que as pessoas permanecessem no caminho. Então, em meio a tudo isso, Jesus se levanta, se ergue e diz, eu sou o caminho. Ou seja, não adianta. Não adianta atalho, não adianta fugir, não adianta religião, não adianta guru, não adianta nada. Apenas eu sou o caminho. Se você quiser chegar ao destino que é o seu, se você quiser vida eterna, tem que ser por mim. Eu sou o caminho. Logo em seguida, Jesus também faz outra revelação, afirmando ser a verdade. Essa palavra verdade é interessante porque algumas pessoas perguntam o que é verdade. O próprio Jesus foi interrogado por Pilatos a respeito, né, do que era verdade. E Jesus disse que ele era a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus ele diz que ele era a verdade, contrapondo-se às mentiras comuns à época e ainda hoje. O mundo hoje está mergulhado na mentira. Muita mentira. E essa mentira ganha até nomes bonitos, né? Chamado de fake news. Isso quando nós falamos no assunto de televisão, de mídia. Mas a mentira é algo terrível. O próprio Jesus vai dizer que o diabo é o pai da mentira. Então a verdade existe. A verdade ela não é relativa, como alguns afirmam. A verdade não está em mim, não está em você, não está em ninguém.
E algumas pessoas dizem, cada um tem a sua verdade, não existe verdade, não existe minha verdade, existe uma verdade única, exclusiva, absoluta, que é Jesus Cristo. E essa mensagem nós precisamos hoje como igreja, sem ofender, sem discriminar, sem ser preconceituoso, mas precisamos entender e aceitar que Jesus ele é o único. Ele é a verdade. Você pode escolher seguir outro caminho, outra mentira, ou uma pseudo-verdade, ou que algumas pessoas dizem, uma mentira contada repetidas vezes se torna uma verdade. Não. Nós estamos afirmando e afirmamos isso porque Jesus falou, ele próprio disse, eu sou a verdade. Queridos, para um mundo de engano como o que nós estamos vivendo hoje, de meias verdades, meia verdade, de hipocrisia, Jesus se apresenta como sendo a verdade. A verdade que nos liberta da mentira, nos liberta do medo, nos liberta do pecado. Então é importante nós hoje tenhamos ousadia para apontar para Jesus e dizer às pessoas, Ele é a verdade. Jesus Cristo é a verdade. Não podemos abrir mão disso. Não podemos pensar que Jesus é uma das verdades existentes. Existem outras. Não. O próprio Jesus diz, eu sou a verdade. Ele não diz, eu sou uma verdade. Eu sou a verdade. E por último, ainda nesse versículo de número 6, ele diz, eu sou a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que coisa profunda, irmãos. Vida. A vida é o oposto da morte. Quando nós pensamos num ser inanimado, sem alma, sem vida, a gente então reflete o que é ter vida. Ter vida é ter movimento, como eu estou aqui, falando, gesticulando, me expressando através dos sinais do meu corpo, falando, isso tudo é vida. E a vida ela não se apresenta apenas de forma física, também a vida se apresenta de forma física, a gente consegue ver uma pessoa quando ela está cheia de vida, o seu corpo físico expressa que ela está cheia de vida, uma criança novinha, aquela coisa muito linda, e você vê vida. E com o tempo a gente vai perdendo, né, o que nós vamos chamar de vigor natural do processo de envelhecimento que culmina com a morte. Então Jesus se apresenta dizendo, olha, eu sou a vida. Quem andar no meu caminho, quem andar na verdade, conhecerá e viverá a vida, ou seja, estará vivo. Vivemos hoje também no mundo, assim como falei, de pessoas que andam na mentira ou andam com caminhos tortuosos. Pessoas também hoje que estão sem vida. Vida. Com aparência, às vezes, de quem vive, mas o próprio Jesus diz, conheço você, suas obras, tem fama, tem aparência de que vive, mas está morto. Algumas pessoas com as quais convivemos, com as quais nos relacionamos, muitas vezes carregam, né, uma aparência de que estão vivos, mas espiritualmente às vezes se encontram mortos, emocionalmente mortos, com as emoções já no processo de cauterização de tudo que sofreu com o tempo. Algumas estão num processo já de putrefação. Lembram de Lázaro, 4 dias, quando Jesus chamou para fora? Ele já estava nesse processo. Conhecemos pessoas que as suas vidas estão assim, já exalando mau cheiro. As suas obras evidenciam que são verdadeiros cadáveres. E para essas pessoas, Jesus se apresenta como sendo a vida. Eu sou a vida. Não só a vida física, a vida que a nossa vida melhora com Ele, a nossa vida física, o nosso corpo melhora porque passamos a entender que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Mas a nossa vida é espiritual.
Ou seja, quando nós temos esse encontro com Ele, somos mudados do estágio de mortos, nos nossos delitos, dos nossos pecados. E agora nós somos salvos, recebemos dele uma vida nova. Isso se dá porque o próprio Jesus vai dizer, Paulo escrevendo vai dizer, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, ou seja, Jesus nos faz seres novos, não só na aparência, que melhore muito, mas também na essência. Passamos a viver de forma diferente do padrão do mundo, que acha que é um padrão de vida, mas na verdade é morte. A Bíblia diz: há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim é caminhos de morte. Então Jesus se apresenta naquele contexto, se apropriando de três coisas importantes e que o judeu conhecia, que fazia parte da realidade da vida deles. Ele: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Nesta manhã, você que me ouve, se aproprie disto, introjete isso em você, creia que Jesus é o caminho, e se você está nele, você não estará perdido, que ele é verdade. Se você está nele, não interessa o que digam, as filosofias, os ensinamentos, as falsas religiões, não. Ele é a verdade suficiente. E ele é a vida. Ele nos dá vida. E ele nos promete ainda mais, quando ele diz vida abundante. Não essa vida que algumas pessoas vivem, que eu chamo de um estado de... não é de vida, não. É um estado que a pessoa, ela acha, na verdade, ela está tentando, se esforçando, né? Para viver, enquanto Jesus ele nos dá vida plena mental, saúde espiritual, saúde mental, saúde física, fazendo com que mesmo em meio às lutas, às dores, nós nos mantemos equilibrados. Sim, lembrei. Algumas pessoas não vivem, elas sobrevivem. Há uma grande diferença. Jesus ele nos dá sobrevida, ele nos dá vida e vida em abundância. Quantas pessoas nós conhecemos que através do seu testemunho mostram o que eram, a vida que vivia e hoje a nova vida em Cristo. Então nesse capítulo nós temos essa primeira parte, quando Jesus no capítulo 14, versículo 6, ele vai falar disso, não podemos deixar de falar. Agora nós temos ainda no capítulo 14 um tema muito importante. Quando do capítulo 15 ao versículo 31, não vou ler tudo, ele vai falar sobre o Espírito Santo. Esse tema por si só daria um semestre, ou um ano só para estudar, ou mais. Mas nós vamos fazer uma síntese. Ele diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Veja que acima Jesus fala sobre a verdade. Ele é a verdade. Agora ele vai falar sobre o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer porque não vê. Jesus aqui já estava falando sobre o Espírito Santo, que no grego recebe o nome de Paráclitos, traduzindo como o Consolador. Nós temos uma doutrina exclusiva a respeito do Espírito Santo. Mas o que Jesus está dizendo é o seguinte, ele já está antecipando que ele deixaria as pessoas, ele morreria, mas ele enviaria
o Espírito Santo. E esse Espírito, ele tem uma característica, assim como o próprio Jesus. É o Espírito da verdade. Então Jesus está dizendo, olha, quando for, ele vai falar isso em outras ocasiões, não vos deixarei sozinhos, vou enviar o meu Consolador. Estudando a igreja, nós então vamos ver o cumprimento da profecia, né, da descida do Espírito Santo em Pentecostes, que era uma festa dos judeus. Isso está em Atos capítulo 2, mas tem uma ênfase muito grande também no capítulo de Joel, quando fala sobre o ministério e a ênfase do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vem e não é um Deus, é o próprio Deus, agora se apresentando como Espírito Santo presente no mundo por ocasião da ascensão de Jesus. E esse Espírito, ele vem justamente para suprir, manter, preencher a carência que Jesus deixou, principalmente para os seus discípulos. E essa carência hoje também nós temos, suprimento por conta da presença do Espírito Santo na nossa vida. Então, quando nós falamos do Espírito Santo, embora não seja esse o tema da nossa lição, a primeira coisa que precisamos entender é que o Espírito Santo se apresenta como sendo o Consolador, aquele que traz o conforto, porque nós temos e vivemos lutas, estamos no mundo, somos humanos, imperfeitos, e muitas vezes nós somos atingidos, abalados, quando perdemos alguém, quando sofremos uma perda de outro nível, nós somos afetados, ficamos tristes, é natural, mas o Consolador, que é o Espírito Santo, em meio a esse processo, muitas vezes de dor, de luta e de luto, nos consola, nos conforta. Ele nos pega como um pai, uma mãe pega uma criança no braço, chorando, 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 e balança e acalanta, com o tempo o choro cessa. O Espírito Santo age na nossa vida dessa forma, nos acalmando, nos acalentando, nos fazendo entender que existe alegria mesmo em meio ao choro, ainda que a tristeza, ainda que o choro dure uma noite, a alegria vem pela manhã, e é o Espírito Santo quem traz isso. Além do conforto, o Espírito Santo teve um papel importantíssimo, tem ainda hoje. O Espírito Santo, que é vida, que é verdade, também é o Espírito que não só nos consola, nos conforta, mas também nos encoraja. A igreja cristã, a igreja primitiva, naqueles primeiros momentos, nos primeiros séculos, contou com a ação do Espírito Santo, que o Espírito Santo age. Nos encoraja, a igreja poderia estar acanhada, muito tímida, com medo de tudo que iria acontecer, mas ela recebe o Espírito Santo, que a enche de poder. Quando está lá registrado, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judeia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, o Espírito Santo, ele veio também para nos dar ousadia, coragem, intrepidez, para testemunharmos. Como nós precisamos hoje, irmãos, da ação do Espírito Santo na nossa vida. A igreja hoje está sofrendo muito ameaças, amordaças. Precisamos dessa ousadia que o Espírito Santo nos dá. Então nós também temos esse tema que vai do capítulo 14, 15 a 31. Não dá muita coisa, irmãos, é muita coisa. Mas o capítulo 15 tem outra coisa muito interessante. No versículo 1 a 17, Jesus está dizendo: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dê fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós.
Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, e não permaneceis em mim. Novamente, Jesus aqui faz uma apropriação de algo muito comum naquele contexto, que era a videira. Alguns chamam de parreira. Era a fruta, né, a uva. Aquela região era uma região rica em não só em as oliveiras, mas também muita plantação de vinho, que era a bebida mais comum entre os povos antigos, civilizações antigas. E Jesus está falando aqui da videira. A videira simbolizava vida. Não sei se a palavra vida vem de videira ou videira vem de vida, mas videira significava vida, porque quando as pessoas bebiam ficavam alegres. O vinho, né, a uva fermentada, traz alegria, estava presente na vida das pessoas, na mesa da pessoa, porque era alimento no dia a dia, no cotidiano, presente nas festas. O próprio Jesus transforma a água em vinho, capítulo que nós estudamos de João, o primeiro milagre de Jesus. Então as pessoas sabiam que é uma videira, a videira é sinônimo de alegria. E Jesus agora está dizendo: eu sou a videira. Mas logo após ele usa o adjetivo: eu sou a videira verdadeira. Por quê, irmãos? Provavelmente tinham videiras falsas, videiras enxertadas, não sei, talvez estou dizendo, videiras que não tinham boas uvas, não produziam, na consequência, um bom vinho. Estou dizendo: eu não sou uma videira dessas comuns, eu sou a videira verdadeira. Então ele está fazendo aqui uma analogia, se comparando a uma videira, e está dizendo o seguinte: assim como numa videira, para que essa videira produza bons frutos, cachos de uvas, é preciso que essas varas elas sejam presas, fixas na videira, ou seja, no tronco, porque é através da raiz do tronco que tudo é passado para os ramos, consequentemente para os frutos. E Jesus está dizendo que Ele é a videira e nós somos essas varas, que nós precisamos estar nele, presa nele, eu, você, nós precisamos disto. Quando nós estamos em Jesus, irmãos, quando a minha vida está em Jesus, quando a sua vida está em Jesus, automaticamente nós produzimos bons frutos. Porque não tem como uma árvore boa produzir fruto mau, o próprio Jesus vai dizer. Então nós estamos em Jesus. Eu vou produzir então frutos, o fruto do Espírito, ou o fruto do Espírito. Quando nós estamos em Jesus, produzimos um bom fruto. O amor, a paz, a bondade, a longanimidade, tudo aquilo que está descrito em Gálatas, quando Paulo vai falar sobre, vai fazer essa comparação também. Então é importante que você esteja, irmãos, em Jesus, fixo. Eu não sei como você está, como a sua vara, o seu ramo está em Jesus, preso, fixo, que ainda que o vento passe, não arranca, ou se você está suscetível a ventos. É importante saber disso, em que ponto eu me encontro nessa videira que é Jesus Cristo. Esse é mais um tema. E por último, na nossa lição, deu graças a Deus para falar tudinho, do capítulo 15, do versículo 18 ao 27, ele diz: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Aqui Jesus está falando aos seus discípulos do ódio que eles sofreriam, né, por pregar o Evangelho. E o ódio ainda pelo qual nós sofremos ainda hoje, enquanto eu falo aqui, muitos cristãos estão sendo mortos e perseguidos no mundo. Mas ele está dizendo que precisamos entender que o mundo nos odeia. No versículo: porque odiaram a Jesus, é a primeira razão. E Jesus aqui também está dizendo que nós estamos no mundo, ou seja, nós somos ETs. Estamos no mundo,
mas não somos do mundo, somos forasteiros. Estamos passando um tempo aqui, não sabemos o tempo que cada um vai passar. Mas precisamos entender que não podemos criar raízes aqui. Temos que viver aqui, no mundo, mas não como pessoas do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Queridos, daria uma mensagem longa, mas vamos ficar por aqui hoje, nesse domingo, rogando ao Senhor que complete essa mensagem nos nossos corações. Um bom domingo a todos. Até a próxima aula, se Deus permitir. Amém.